Olá, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje, sexta-feira, mas não é 13, é sexta-feira 14 de agosto de 2020. Ainda estamos aí no meio dessa pandemia, mas trabalhando duro, né? Hoje é meu último dia de trabalho na Prefeitura Municipal de Cubatão. A partir de amanhã eu estou desincompatibilizada. Isso quer dizer que eu me afasto das minhas funções, né, como procuradora do município, para concorrer às eleições municipais em novembro, dia 15 de novembro. A partir de amanhã são 3 meses antes da eleição e eu vou ter 3 meses para me dedicar ao que a gente chama de pré-campanha e depois a campanha eleitoral. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Porque hoje o tema da nossa live é justamente a representatividade das mulheres na política. Vamos falar um pouquinho, né, da legislação eleitoral, da participação das mulheres nas eleições, com a advogada Gabriela Araújo, que é uma amiga muito querida, a quem eu agradeço já de antemão por ter aceitado esse convite. Estou esperando ela chegar aqui para compartilhar essa tela com ela e poder falar desse tema, que eu acho muito importante. Já temos aqui alguns queridos, o Pascoal, obrigada, que entrou, o professor Pedro Lima, a Bruna, obrigada, Bruna. A Bruna, a gente podia marcar uma live também, hein? Eu e você. Eu tô de olho em você, vamos marcar. A Gabriela já tá aqui. Aqui. Vamos ver. Tá conectando. Oi, Gabi! Tudo Oi, tudo bom? bem? Que Tudo ótimo! bom? Que bom! Ai, hoje, sexta-feira, final do dia, um sufoco, né, amiga? Imagino Pois que você é. também tá trabalhando. Eu tava, Nossa, menina. Nem tá me fala. trabalhando. Obrigada pelo convite, viu? Eu tô adorando debater esse tema, mas eu tô trabalhando muito escrevendo minha tese, né, do doutorado. Então, esses tô no mês Ai, final assim para qualificar, e eu tô escrevendo ixi. justamente sobre participação feminina na política. Então, eu só tô Ai, que aceitando bom. participar de coisas que tenham a ver com a minha tese, senão eu fico louca. Ai, nem me fala, viu? Eu vou É. contar aqui em público que eu deveria estar fazendo o mesmo, porque eu também estou fazendo doutorado, né? Só que em planejamento e gestão territorial. E eu tinha que Que bacana. qualificar agora também. Só que por conta da pandemia e tal, eu ganhei mais alguns meses. Acho que meu prazo foi para novembro. Mas Nossa. eu aceitei esse desafio de ser candidata, né? Então, daqui até novembro, eu não vou ter cabeça para fazer nada, né? Eu não sei, eu vou ainda ver o que eu consigo fazer para se eu consigo empurrar, ganhar mais um prazinho aí para poder fazer, me Pois é. qualificar. Mas É uma senão a gente loucura. né? É sempre uma loucura pra gente, né? Que é mulher, porque a gente trabalha, a gente cuida de casa, tem a família, marido, às vezes filhos, ou se não é filhos, é enteados, é cachorro, é gato e tudo mais. É E agora eu verdade. ainda, né? E a gente, né? Eu como candidata e você como advogada, especialista nesse tema de eleições, imagino também que está cheia de trabalho. Eu tenho visto, tenho Pois acompanhado os cursos que você está fazendo, né? A sua participação em diversos eventos, falando desse tema, da participação das mulheres. Tenho também procurado acompanhar aquele projeto do Partido dos Trabalhadores, o Ela por Elas, né? Eu sempre vejo você por lá. E são coisas que tudo isso eu quero conversar aqui. Deixa eu, antes de eu entrar nesses assuntos, né, cumprimentar o pessoal, que é de praxe, que sempre muito carinhosamente aqui nos acompanha. A Bruna, que eu já cumprimentei, o Pascoal, o Romão, a Mônica Marques, que é nossa pré-candidata a vereadora. eu não sei o que eu tô Travou. fazendo aqui. Parei, desculpa. Não, não tem problema, saiu um monte de coraçõezinhos aí. A, a Mônica, que deve estar muito atenta aqui, ela é uma candidata mulher, também defendendo essa pauta feminista aqui em Cubatão, né, mais para o legislativo, em parceria comigo, que estou
pré-candidata ao executivo. O Rodrigo Machado, a Silvana, a Mônica aqui cumprimentando. Então, gente, por enquanto é isso. Vamos... Gabi, primeiro acho que se apresenta melhor, né? Você é advogada, formada na PUC, também atuou no 22 de agosto, né? Acho que a gente Ai, tem... menina. Nossa, se você voltar lá pro 22 de agosto, é tempo, Não, hein? mas é É porque é show. uma coisa assim que a gente tem em comum, assim, né? Eu acho, porque eu também, né? Eu assim, me envolvi na política, no movimento estudantil, né? No 11 de agosto, no meu caso, né? Que eu fiz a USP. Que E eu bacana. acho que é um momento, assim, foi um momento muito forte, assim, na minha vida, que foi responsável por eu estar na política até hoje. Foi justamente foram esses meus primeiros passos, né? Foi onde eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, na faculdade, a gente tinha um núcleo. E a partir daí é que comecei, né, a minha carreira na administração pública também, foram por oportunidades que eu tive de trabalhar em administrações do Partido dos Trabalhadores, né, até passar no concurso aqui em Cubatão. Aqui eu sou procuradora de carreira, né, concursada, mas, como você sabe, eu sempre tive muito próxima aí da política. Nunca fui candidata, é a primeira vez que eu estou me Que massa. candidatando, mas eu sempre tive nos bastidores, né, como assessora, né, fui assessora do presidente Lula, da presidenta Dilma, de vários prefeitos aí pelo país. E agora estou Olha. nesse desafio de ser a minha, né, de colocar a cara, né, na frente dessa campanha. Eu queria saber um pouco, assim, como é que você também se aproximou desse tema, assim, da política, né, do direito eleitoral. Primeiro isso. Bom, como você falou do 22, né? Quando eu entrei na PUC em 98, né? Recém-formada no colegial, entrei na PUC, aquela coisa cheia de sonhos e me encontrei na militância do movimento estudantil também, como você. Entrei para o centro acadêmico e aí a gente tinha uma chapa que era o Grupo Etos. Até o Marco Aurélio de Carvalho, que você conhece, foi um dos presidentes do nosso grupo. A gente ficou, acho que 5 mandatos, 4 ou 5 mandatos, o Grupo Etos, quase a faculdade inteira. A nossa chapa vencia as eleições lá para o centro acadêmico e foi lá que eu aprendi a gostar de política também. É diferente, né, quando você está mais jovem, adolescente, você assiste na televisão, lê os livros, mas aí quando você entra mesmo para a faculdade é que você começa a fazer a diferença. Então a gente fez cursinho comunitário, cartilha, ia visitar acampamento do MST, tudo isso você deve ter feito, essas coisas Eu todas, também. né? Uma referência também da minha época, que é seu amigo também, o Hélio Silveira. Ai, o Elinho, O Hélio foi então. presidente do 11, também na mesma época, né, que eu. Nós fomos, assim, contemporâneos, né, na faculdade. E nós fazíamos também esse trabalho. No 11 de agosto, eu fui para o departamento jurídico, a gente criou um grupo de apoio aos movimentos populares de moradia, os movimentos de cortiço, lá no centro da cidade, porque né, o 11 de agosto fica ali bem no centro, né, de São Paulo, e aí tinha muito movimento de cortiço. Eu entrei em vários cortiços, assembleias, assim, foi uma estreia na política, foi muito bom para mim. Olha que bacana. E assessora em movimentos populares. Eu me lembro também, eu dava assessoria, a gente formatou um projeto de extensão universitária com o apoio do Dalmo Dallari e da Hermínia Maricato. Olha que luxo. Olha. Eles eram orientadores desse projeto e a gente fez um curso sobre reforma urbana para assentados lá em Osasco. E foi muito legal, foi um grande aprendizado para mim. E aí foi daí que também que nasceu esse meu compromisso com o direito urbanístico, com a reforma urbana, né? Eu acabei indo para essa área do direito público, né? Por conta dessa experiência que eu tive. Nossa, e você que foi para o bacana. eleitoral como? Então, eu acho que a minha história deve ser um pouco parecida com a do Hélio, né? E eu tive professores, por exemplo, a professora Veida Zancaner era minha professora e ela era muito idealista, né? Assim, muito inspirada. O professor Bandeira de Mello também eram muito ligados aos movimentos, né? Admiradores dos movimentos populares. E um professor que foi muita referência para mim na época, que apoiava a turminha do centro acadêmico, era o Zé Eduardo Cardoso. Né? Porque ele era vereador, e a primeira campanha dele para
para deputado, a gente também foi ajudar a molecada toda. Então, assim, eu comecei a me interessar pela área também do direito público ali, porque, enfim, a gente acabava respirando muito esse ambiente. E quando eu abri meu escritório, eu trabalhava em escritório grande e tal, mas quando eu abri meu escritório, pelas relações que eu fiz na PUC, os clientes que eu captava, a maioria eram clientes da área que precisava improbidade, ação civil pública, que geralmente gestor tem muita ação, né, nesse sentido. Uhum. E aí eu fui indo, quando eu vi eu estava no eleitoral. Foi um pouco assim, eu acho que talvez tenha sido esse o movimento do Elinho também, que hoje é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, né? O Hélio Silveira Sim. foi o E seu meu presidente do centro advogado, tá? acadêmico. Ai, chiquérrimo, chiquérrimo. Eu sou chiquérrima mesmo. É. E Muito aí, legal. na Comissão de Direito Eleitoral, o Hélio é um dos grandes apoiadores do Observatório de Candidaturas Femininas. Eu sou uma das. Eu, a Maíra Reck, a Évora Cardoso e a Carla Nicolini, que você também talvez conheça, foi advogada do PT da Bahia. Nós, assim, somos co-coordenadoras desse observatório e esse ano a gente vai ter essa iniciativa de acompanhar as candidaturas femininas de uma forma institucional, bem bacana. E o Nossa, Hélio incentivou demais, né, esse projeto. sim, eu acompanhei, estou acompanhando, né? Eu acho que o projeto é magnífico. É. Eu tinha conversado com a Maíra, a gente ia fazer um lançamento dele aqui na região da Baixada Santista, aqui em Cubatão, porque eu estava como presidente Uhum. também da Comissão da Mulher Advogada aqui. Olha que legal. Só que entrou a pandemia, a gente teve que desmarcar o evento, né? E aí não conseguimos Uhum. mais, assim, reorganizar isso. Até por minha causa, né? Porque aí eu acabei me afastando, né? 4 meses antes, né? Daquele primeiro Uhum. prazo, né? Antes da mudança no Uhum. calendário eleitoral. Me afastei da OAB, da direção da Comissão da Mulher Uhum. Advogada. E aí não conseguimos mais tocar esse projeto, mas com certeza eu espero estar acompanhando, espero estar participando dele agora como candidata, né? Como Ah, observada, não mais como sim. observadora. Aí na E Baixada eu fui advogada da Thelma de Souza. Eu trabalhei na campanha ah, dela. Em uma das. que Acho que na bacana, última campanha. É, que legal. bem, bem. Então, Gabi, sabe o que eu queria É te uma mulher que eu perguntar? Eu admiro percebi demais. também é uma das pessoas assim que me incentivaram a sair candidata. Ela no ano passado, ela Olha que chegou para mim, bacana. a gente se encontrou assim num evento social, né, do PT, Uhum. e ela fala, você vai sair candidata em Cubatão. Eu falei, claro que não, Thelma, imagina, não tem porque isso, você sempre acha que você não é capaz, né, que você não tem essa coisa de mulher, né, que a gente acha que assim, É. sempre não se vê, e aí já chegando no nosso tema, né, não se vê Uhum. como essa pessoa que vai estar à frente. Eu falei, não, imagina, eu sou técnica, né? Não sou uma política, não tenho condições que nem você e tal, não tenho seu perfil. Ela falou, Paulo, você tem que sair. Ela falou, você tem que sair. E Olha. aí ela ficou me incentivando e outras pessoas, claro, né? Me incentivando. Eu falo que eles acreditaram em mim antes de mim mesmo. Acreditar. E, e aí eu acabei me colocando, né, à disposição aí do partido. Aí sou Uhum. pré-candidata agora, né? Mas é certo, né, que a indicação do meu nome já está certa, já estou firme e forte aqui na pré-campanha, sou a única candidata, pré-candidata aqui em Cubatão. Não temos, nós temos uma situação bem difícil aqui, Gabriel, porque ó, só Uhum. eu como pré-candidata, nas eleições passadas não tivemos uma candidatura feminina para o majoritário, nem o PT, né, indicou. E no Nossa. legislativo, nós não elegemos nenhuma mulher para a Câmara de Vereadores. Não temos nenhuma vereadora. Péssimo isso. Então, É. a representação das mulheres está terrível aqui em Cubatão. E a gente quer. Então, foi um dos motivos também que eu me coloquei à disposição para tentar mudar isso. Eu coordeno um curso aqui em Cubatão que é as Promotoras Legais Populares. Você conhece, né? Uhum. Um Que da curso da Melinha Teles. Isso, Um exatamente. projeto A bacana. Melinha da União de Mulheres, né? E Uhum. eu acabei conhecendo esse curso quando eu trabalhei em São José dos Campos, que foi meu primeiro emprego lá, imagina, nos anos 90. Eu sou bem mais velha que Nossa. você. Quando você estava na faculdade, eu já estava começando a Uhum. trabalhar. E aí conheci o projeto lá. Quando eu fui, me envolvi,
fui dar aula e depois acabei participando da organização do curso, porque eu adorei. E esse projeto foi também o que me trouxe essa consciência feminista, sabe? Eu não tinha um discurso muito feminista. Eu não me enxergava como uma mulher feminista. Foi a partir das Sei. promotoras legais populares que eu fui me reconhecendo, né? Não, eu sou feminista, né? O que eu defendo é a igualdade, né, entre homens e mulheres, e fui assim assumindo mais esse discurso, né, essa luta, né, das mulheres. E quando eu fui para Brasília, a convite do presidente Lula, né, para assessorá-lo lá na presidência da República, aí eu levei o projeto das promotoras legais para Brasília. E aí eu fiz em Ai, que parceria bacana. com a Universidade de Brasília, porque aí eu fui fazer meu mestrado lá, e a gente teve a oportunidade do Zé Geraldo ser, na época, reitor, né, Olha! da Universidade de Brasília, e ele comprou a ideia e ele transformou o projeto das promotoras legais populares num curso de extensão universitária, né, da Universidade de Brasília, na Ceilândia. E aí, eu no meu mestrado, você sabe, né, você já fez mestrado, a gente tem que fazer aulas, né, prática docente, né? Sempre tem um curso, né, de uma Sim, disciplina de prática chama, docente. é um estágio docente, mais ou menos assim. Isso. E eu fiz o meu estágio no curso das PLPs. Então, inclusive, ele Nossa! foi incorporado mesmo, né, do ponto de vista institucional. Foi uma discussão porque só mulheres podiam ter acesso a esse tipo de crédito, porque homens não podem participar do curso, né? Então, fizemos todo um debate dentro da Universidade de Brasília, mas foi aprovado, né, e passou a ser um curso, mas só as alunas, né, tinham acesso a esses créditos, né, podiam cumprir esses créditos no curso das promotoras legais populares. Mas eu queria te Muito perguntar, bacana. e você? Eu vejo hoje você também uma voz muito ativa na luta, né, pela participação das mulheres, pela igualdade entre homens e mulheres, né, como uma feminista. E Sim. você sempre, quando você se reconheceu assim como feminista, teve algum momento ou foi natural assim? Olha, é engraçado que eu acho que você também tem um pouco a mesma história, talvez, que eu. A nossa geração, sei lá, fui criança nos anos 80, então a gente não tinha consciência que a juventude tem hoje, né, de igualdade de gênero. Então a gente viveu por muitos estereótipos, passou por muitos estereótipos machistas, passou por muito preconceito. A gente acho que talvez tenha batalhado, especialmente na carreira, muito mais do que os nossos colegas de faculdade, simplesmente por sermos mulheres. Mas nós não Sim, identificávamos isso na nossa época. Era como se fosse normal, a gente tinha que se esforçar mais, né? Então é eu acho que verdade. isso com os anos. Até Não sei hoje eu se eu acho que sinto foi um isso. movimento assim. Oi? Até hoje eu sinto, sabe, que assim, meus colegas de geração, quem são? O Toffoli, o Alexandre Uhum. Padilha, o Lindbergh Farias, né? Eu fui presidente do DCE da USP, né? Eu Olha estava isso. ali junto com eles. Uhum. Mas assim, eles tiveram oportunidades, né, muito mais rápidas do que eu, né, de ascender, de Sim. assumir postos até dentro do PT, né? Eu digo assim, a minha geração é a primeira geração de jovens do PT, né? Logo depois Uhum. da sua fundação e tal. E a gente não tinha ainda o que temos hoje, cota para as mulheres nas direções partidárias, era muito difícil, entendeu? Para a gente ascender dentro do partido, ser reconhecida como uma liderança, né? Como uma representação política. Foi toda uma luta mesmo, que hoje, graças a Deus, né, bem vitoriosa, porque dentro do Sim. PT é paritário, né? Todas as instâncias do Partido dos Uhum. Trabalhadores obrigatoriamente são paritárias entre homens e mulheres, não é nem 30% mais, né? É Uhum. 50%. Mas assim, isso foi uma batalha também para o PT, que é um partido mais mais de esquerda, né, progressista, mas não é a realidade da maioria dos partidos que a gente e assim da maioria das instituições, né, brasileiras. A gente não nem falando só de partido, você vê nas universidades aquela discussão, a gente costuma ver muito bancas de mestrado, bancas de doutorado só com homens, né? As mulheres que vão para a academia têm dificuldade de serem convidadas para participar de bancas como avaliadoras, né? Palestras só com homens, a gente vê a composição do TJ, aquela foto tradicional, a maioria esmagadora de homens. Então,
Eu acho que Parece o essa Ministério do Bolsonaro, né? é, e eu acho que o meu feminismo nasceu conforme eu via que eu tinha que me esforçar muito mais para ocupar os espaços, e eu nunca fui muito de uma característica minha eu não aceitei o estereótipo que queriam me colar, né? Então, ai, olha, tem a questão, né? Quando você é mais jovem, ai, bonitinha, novinha. Não, eu quero estar aqui. Por que que tem um cara jovem, da mesma idade que eu, mas ele não é classificado como bonitinho, novinho? Ele é um arrojado, né? Um corajoso. Então, você vai pegando, mas a gente não tinha instrumentos para entender o que estava se passando. E eu acho que quando eu entrei no mestrado, que eu comecei a estudar democracia, comecei a minha área de concentração em direito constitucional, a minha área de pesquisa, e aí eu comecei a falar, gente, mas isso é de séculos, né? Rousseau, quando foi o pai da democracia moderna, ele excluiu as mulheres das esferas públicas de poder, porque ele falava que as mulheres tinham que ficar reservadas à vida privada, à vida doméstica, cuidarem dos maridos. Então, assim, eu acho que o meu sentimento de que tinha alguma coisa errada foi conforme eu fui estudando e junto com a minha indignação. E o que me alegra é ver que eu tenho minhas alunas na faculdade e elas não admitem mais o que eu admitia quando eu tinha a idade delas, né? Uhum. Receber menos salário, ficar para depois para ser promovida mesmo trabalhando 2 vezes mais. Eram coisas que era quase que como se eu estivesse me esforçando demais, porque, nossa, eles já estão me aceitando. Você assumir aquele papel de menos, né, na sociedade. E hoje a meninada não assume, mas pra gente foi muito mais difícil. A gente conquistou um espaço que elas estão aproveitando hoje. E para as mulheres antes de nós, mais ainda, né, Gabriela? Eu acho que é sempre, né, é um crescendo. Nós estamos aqui em razão da luta de mulheres que vieram antes de nós e com certeza mulheres que virão, né, depois de nós, se beneficiarão da luta que a gente está fazendo no dia a dia aqui. Deixa eu aproveitar para cumprimentar o Djalma, que está aqui me cumprimentando, que ele também é nosso pré-candidato a vereador, um sindicalista. E várias pessoas aqui, ó, tem o direito de suas curiosidades, está aqui concordando com você. Uhum. A Luana, a Joeli, o Ivânio, a Domitila, acho que a Luísa, a Thaís Emídio, minha colega aqui da Prefeitura de Cubatão, assistente social, o Cleiton, a Mariníssima, o Clóvis. Nossa, tem um monte de gente aqui com a gente. Eu demorei para... Que bacana. O João, Vitor, o Gil, Tatsumi, MBT. Gil Tatsumi é meu irmão. Nunca ele. Eu imaginei, eu ia falar. Eu acho que ele passou, assim. Mas que bom, né? Deixou um abracinho aqui e cumprimentou a gente. Que fofo. Então, vamos falar um pouco do... Aqui, essa live no Instagram é super limitada, né? Eles nos obrigam a falar tudo em 1 hora, mas eu acho que é muito bom porque a gente desenvolve esse poder da síntese. Eu queria ainda falar com você sobre essa coisa da representatividade das mulheres, né? Como é que você tem visto isso, esses esforços, que avanços que nós tivemos, né, na legislação recente. E você podia... Porque nem todo mundo aqui eu acho direito. Sim. Eu acho que dentro da questão eleitoral, né, o grande, assim, a gente sempre teve... Sempre não, né? Mas há mais de 20 anos que a gente tem as cotas para as mulheres com relação às candidaturas. Então, existe uma reserva de pelo menos 30% de candidaturas femininas para a chapa legislativa. Por exemplo, a chapa de vereadores deste ano, cada partido tem que apresentar pelo menos 30% de candidatas mulheres, né? E só que ao longo desses anos todos, a primeira lei que saiu falava tem que reservar pelo menos 30%. Os partidos deixavam lá reservado, mas não apresentavam mulheres. Aí teve que a jurisprudência vir a não cumprir. Era sempre assim, uma brechinha, né? Aí veio a jurisprudência, consertou-se a legislação, falou, olha, não é só reservar, não adianta, tem que preencher com 30% de mulheres candidatas. Aí o que aconteceu? Os partidos começaram a preencher os 30%, mas punha a tia, a avó, a mulher, a filha, qualquer uma lá, só para fazer constar. As chamadas candidaturas laranja, né?
as candidaturas laranja, que eram candidaturas que não iam ter viabilidade nenhuma, né? Não colocavam mulheres, que a maioria das vezes, né, que não eram de fato interessadas em viabilizar as candidaturas. E quando colocavam mulheres que tinham interesse sim em ser candidatas, elas ficavam, como sempre, né, subfinanciadas, invisibilizadas. Então, olha, não vai ter. O financiamento era direcionado, na maior parte, para as candidaturas masculinas. Era comum candidata sem recurso nenhum, sem prestação de contas, né? Então, assim, foi sempre um grande problema. Eu acho que a grande revolução, e aqui exercendo o poder de síntese, porque tem várias outras questões, mas com relação ao eleitoral, foi em 2018, com uma decisão do STF, depois outra decisão do TSE na sequência, obrigando os partidos a destinarem 30% dos recursos públicos que eles recebem para as candidaturas de mulheres, porque afinal, se são 30% de candidaturas, obrigatoriamente de candidaturas femininas, por que não usar 30% dos recursos públicos que eles recebem para essas candidaturas, né? Então, acho que essa obrigatoriedade fez com que o Brasil, que tinha, aí tendo como medida a Câmara dos Deputados, né, que nunca chegava nem 10% de mulheres no parlamento, com a medida da Câmara dos Deputados, a gente chegou em 15%, ou seja, subiu 50% de participação de mulheres no parlamento. É pouco, né? 15% de 513 deputados é pouco, mas a gente estava com 9, 8,5, Claro. 9, 9,5. Então, né? Sim, é um processo, né? Eu acho que com certeza é um processo que na próxima eleições vão ser mais, né? Talvez mais o dobro, o dobro, o dobro, o dobro e vão aumentando. Porque Pois também a pode falar, desculpa. candidatura, não, eu que peço. É que tem um delayzinho, né? Às vezes a gente começa a falar. Sim. Mas assim, que a candidatura de uma mulher, assim, para ela ser eficiente, ela realmente ter chances, ela não é uma coisa que você se constrói assim do nada, né? Ah, resolvi ser candidata e vou ganhar a eleição. Tem todo um trabalho, né, que você tem que fazer. Então, eu tô vendo isso agora, né? Minha primeira vez, né? E eu vejo assim, quanto eu deveria ter começado antes, né? Porque é um longo percurso, porque você tem que ter um trabalho social, você tem que ter um engajamento das pessoas, né? A construção de uma equipe, a organização de uma campanha. Não é um projeto pessoal, é um projeto muito coletivo, né? Que tem que envolver muitas pessoas, e ainda mais nas nossas candidaturas, que são candidaturas humildes, né? Sem recurso, você tem que contar com voluntário, né? Trabalho voluntário. Então, exige muito engajamento. E agora, eu não sei se você sabe, mas também, tinha falado dos 30% para recurso, também nessa decisão que teve em 2018, eles obrigaram que os partidos deem também 30% de visibilidade na propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV para as mulheres, porque nem isso as mulheres tinham. Então, imagina, se já não tem recurso e também, quando vai dar espaço para a TV, coloca só homem na televisão. E é um negócio tão feio, mas tão feio, Paulo, que você fala assim, bem, como é que faz um negócio desses? Assim, eles não têm vergonha? Não acha feio ver assim, só um monte de macho, um monte de homem branco ali? Eu acho que falta até bom senso das pessoas. Não é possível um negócio desses. E o povo não se sente ali representado. A maioria do povo brasileiro é de negros. E a maioria do eleitorado é de mulheres, né? Dessas mulheres, a maioria negras. Então, 52,5% do eleitorado brasileiro é de mulheres, sendo que 27% são mulheres negras. Aí, os caras fazem comercial, não falando só de política, fazem um monte de coisa só com homem branco e velho. Eu não sei, eu acho que falta um pouco de... É uma loucura coletiva, não é possível um negócio desse. Eu fico indignada. Oi, Ju. Na verdade, é hegemonia, né? Hegemonia, são os valores dominantes na sociedade, que não são valores da maioria das pessoas, mas é da elite, né? Que impõe esses valores. Impõe, inclusive, na força da imagem, né, das coisas, como da propaganda e tudo mais, né? Esses dias mesmo, só para comentar, teve toda aquela polêmica, lembra do comercial da Natura, por causa da Tami? Que era do Dia dos Pais e tal, né?
E aí, eu não sei se você viu, o Porta dos Fundos fez uma paródia maravilhosa que ele põe assim, então vamos fazer o comercial da Doriana, né? Sei lá, de Uhum. uma margarina qualquer. E aí é a família tradicional brasileira. Aí o homem super feliz com a esposa, hétero, os filhinhos, o casal de filhinhos. Aí ele começa, por que essa margarina tá dura? Ai, bem, eu coloquei na geladeira para refrescar para você. Eu já disse, eu que pago, não sei o quê. E aí começa aquela coisa, aquela cena de violência, e xingando os filhos e humilhando. Aí vem a família tradicional brasileira. Olha, eu não vi, preciso Ótimo. ver. Tá Adorei. muito engraçado. Muito bom. Adorei. É isso, Mas, né? Porque já que eles querem que retrate a realidade, então vamos lá. é, mas assim, eu queria falar também, até contar para as pessoas, né, desse. Eu não conhecia, você vê até um pouco. É porque eu nunca tive também uma militância partidária, sabe? Eu sempre fui do Uhum, PT, me filiei no PT em 88, como te falei, no núcleo da faculdade. Sempre votei no PT, mas eu nunca fui dirigente partidária, né? Eu nunca tinha entrado para a uhum. direção do partido, nem municipal, nem estadual, nem federal. Eu ficava sempre, né, me via mais como uma técnica, né, uma militante e com funções mais técnicas, de assessoria, né? E ano passado que eu resolvi, né, entrar para o diretório municipal, sou secretária de formação Uhum. política aqui na cidade. E aí agora que eu estou conhecendo mais os meandros, assim, né, da estrutura do Partido dos Trabalhadores. E aí eu conheci esse projeto, Elas por Elas, que eu achei super bacana. E eu sei que você está envolvida nele, você está sempre em todos os eventos, sempre falando, né, pelo projeto. Eu queria que você Uhum. explicasse um pouco o que é o projeto, se você puder. Eu não combinei Então, nada, viu, com a eu fui Raquel. Eu tô fazendo convidada. uma sabatina aqui de surpresa, coitada. Não, na verdade, é o seguinte: como eu Você sabe. defendo muito a participação feminina na política, faz parte aí, como eu te disse, da minha tese de doutorado, eu estudo democracia. Então, eu sempre sou convidada para dar palestra, e em razão aí do Observatório de Candidaturas Femininas, a Secretaria de Mulheres do Diretório Nacional do PT tem esse projeto Elas por Elas, já, que é um projeto para incentivar as candidaturas de mulheres do partido, e elas me convidaram como advogada para gravar alguns vídeos e escrever alguns textos de formação, orientações jurídicas para essas mulheres candidatas, para formar mesmo, para elas entenderem o que é ser candidata. Porque, como você disse, a sua primeira candidatura e a primeira candidatura de muitas mulheres também. Então, eu achei Sim, bacana o projeto, e eu achei bacana também os partidos, né? No caso, eu gravei esses cursos, esses vídeos, a convite da Secretaria de Mulheres do PT, que tem esse projeto direcionado para a formação das mulheres. Então, elas fazem vários cursos, elas fazem formação política, né? Elas me convidaram para formação jurídica como advogada. Mas eu acho bárbaro, porque o ideal seria que todos os partidos tivessem a Secretaria de Mulheres, né? Não são todos que têm Secretaria de Mulheres, alguns não têm, e que essa Secretaria de Mulheres realmente investisse recursos para formar e incentivar a participação feminina na política, porque a gente não adianta só no ano de eleição sair caçando mulher para ser candidata, né? verdade. Você tem aí uma história já, estava contando aqui desde o começo da live de militância, sempre se interessou por política, trabalha, né, com vários projetos, mas tem mulheres que têm vontade de ser candidatas e estão fora dos partidos, e aí não adianta no ano de eleição sair procurando e pegar também, o que eu te falei, quando tinha candidaturas laranjas, né? Aquela mania dos partidos sair caçando mãe, tia, sobrinha, porque não tem mulher para apresentar. Mas tem mulher para apresentar, tem muita mulher boa que quer ser candidata e não tem oportunidade. Então, esse projeto Elas por Elas, que no caso é do PT, é um projeto que também existe em outros partidos com outros nomes, né? Eu sei que o PSOL tem um projeto bacana também, eu não conheço de todos, mas aqui como advogada, como professora, como acadêmica, eu acho que é bárbaro o projeto. E eu aceitei com muito prazer. Elas me pediram, não, você pode gravar um vídeo? Eu falei, não, não vou gravar um, eu vou gravar vários. Se é para Legal. incentivar, para formar as mulheres, para incentivar que elas participem da política, conta comigo. Tamo junto. Tamo juntas. Perfeito. Olha, entrou aqui também nosso vereador, Rafael Tucla.
Obrigada, Rafael, pela Olha, audiência. Rafael, que já foi do Partido dos Trabalhadores. Infelizmente, ele nos deixou, mas era um grande vereador do PT, um grande incentivador aqui de vários projetos sociais aqui na cidade. Que mais? Aqui, ó, eu só queria aproveitar comentários de algumas pessoas. A Mônica, né, estava falando que, dando exemplos dessa discriminação que a gente contou, né, que a gente sofre mesmo, né, em todos os ambientes. E ela falou que um dia, enquanto adolescente, um homem trancou ela numa sala quando ela foi pedir emprego. Isso é muito não. comum. Muito comum. Eu já passei por isso como advogada com um cliente. Não Nossa, é? E assim, na época, é por isso que eu falo que a gente vai se empoderando, porque hoje a questão do assédio, aquele movimento até que vem, às vezes vem numa onda, vira internacional, né? O Me Too dos Estados Unidos, enfim, e a questão da violência de gênero também. Hoje a gente tem muita consciência, a gente consegue não se sentir culpada, né? Principalmente quem está na universidade, né? Nossa, mas imagina isso há 20 anos, você recém-formada, novinha, vai lá visitar o cliente, passa por uma situação dessa e fica com medo. Ai, será que eu fiz alguma coisa errada? É muito comum a mulher se culpar, né? Esse machismo, né? A gente fala que é o machismo estrutural, e ele joga para a mulher essa culpa, e assim, é uma coisa que vem de século, gente. Eu estava lendo, por causa das minhas pesquisas acadêmicas, eu estava lendo o Emílio do Rousseau. E eu falei, gente, mas filho da mãe esse cara, porque ele escreve lá, não, olha, a mulher, ela tem que... Gente, juro pra vocês, é um livro de 1692, se não me engano. Ele escreve no livro sobre o comportamento das mulheres, que as mulheres nunca dizem, quando elas dizem não, não é que elas estão dizendo não, é porque é um charme, porque as mulheres devem dizer não, querendo dizer sim. Esse negócio de séculos atrás, né, do século XVII, hoje, em pleno século XXI, é o que está na cabeça de muito homem, gente, e de muita verdade. mulher também. Então a gente vai se conscientizando. É importante esses movimentos de mulheres para as mulheres sentirem que elas não estão sozinhas e que elas não estão erradas. Eu acho que essa é a grande importância desses movimentos, né? Então, o Elas por Elas dentro dos partidos, mas movimentos fora daí, né? E movimentos contra a violência, contra o abuso sexual, contra o assédio moral, isso tudo vai nos dando segurança de que o problema não está em nós, está neles, né? Está na sociedade, está nessa cultura, assim, gente, igualdade é igualdade de gênero, não tem, né? Não tem. Como é que você vai... A Constituição Federal de 88, linda, maravilhosa, mas a gente tem que concretizar, né? Claro. Ó, o direito de suas curiosidades, está falando, ó, onde trabalho tem essa questão da discriminação de gênero, pois somente homens têm cargos de chefia. Quanto mais a gente vai Hoje é a nossa grande subindo, luta. né, nas instâncias de poder, cada vez mais difícil fica para a mulher chegar lá. Claro que isso, como você falou, né, Gabi, está mudando, mas assim, muito mais lentamente do que seria necessário, né, do que seria desejável. Mas eu acho que uma questão que foi revolucionária foi esse conceito de sororidade, sabe? Porque Sim. sempre foi colocado na nossa cabeça que as mulheres não são unidas, que as mulheres competem umas com as outras, né? Você sempre vê na outra mulher uma rival. Então, esse conceito de sororidade, assim, eu acho que ele é transformador para as nossas relações pessoais. Hoje, né, eu participo de vários grupos só de mulheres, né? Grupo de WhatsApp, que é só para você trocar coisas assim do universo feminino, informações, dicas, né? E então existe coisas já sempre existiram para os homens, sempre teve o grupo, né, que jogava futebol, né? Sempre grupos sociais só de homens. E Sim. não sou contra isso, acho que é muito bom, né? Tem que exercitar mesmo a sociabilização. O problema é que as mulheres, a elas não era dado esse tipo de coisa, né? De atividade, né? E eu acho que hoje está mais difundido e é como você falou, a gente vai se apoiando uma na outra, porque a consciência feminista, né? Até a consciência da violência que você sofre, ela acontece quando você conta. Acho que quando você põe para fora. Sabe? Porque aí você tem consciência de que não, isso aí não tá certo, o que eu sofri, né? Aí a outra falou, não tá mesmo. Porque sempre bate essa dúvida. E aí você se apoia, né, nessas informações para buscar, inclusive, a reparação, né?
e buscar sair, né, de alguma forma desse relacionamento abusivo, desse ciclo de violência que a gente sofre. Muita gente falando disso aqui também, que é muito triste viver isso em pleno século XXI. Ainda quem está aqui como direito e suas curiosidades fala assim, acho que falta credibilidade para as mulheres na política. Eu acho que ela está falando no sentido dessas experiências que foram fictícias, né? Que eram candidaturas fictícias, mas eu acho que isso, com as medidas que você falou... É que tem uma questão também que as mulheres sofrem violência política também de gênero. Simples, as mulheres, quando elas são eleitas, elas já têm dificuldade dentro dos partidos, né? A Paula estava contando aqui que no partido, que no PT as instâncias já são paritárias, né? 50-50 de liderança, mas na maioria dos partidos não. Tanto que uma consulta do TSE foi realizada, ao TSE em 2018, foi respondida só esse ano, perguntando se os partidos não teriam que reservar pelo menos 30% dos cargos de liderança, das executivas, né, de direções para as mulheres, e a consulta foi respondida afirmativamente, mas foi necessária uma consulta, né? O TSE respondeu que no sentido positivo, mas enfim, é uma consulta, não vai ter ainda efeito sancionatório. Se não sair uma legislação obrigando, gente, não tem. E quando as mulheres conseguem chegar lá, sabe do que elas são taxadas? Como a ex-presidente Dilma Rousseff foi, de incompetentes ou de histéricas, ou para você poder exercer um cargo de poder, você tem que se comportar como um homem, tem que, né, falar mais alto, falar mais grosso, que é um absurdo, porque as habilidades de cada um não são valorizadas de forma igual, né? É um absurdo. Então, assim, aí elas chegam lá no parlamento, eu tava ouvindo, eu não lembro quem que comentou isso, mas parece que no Senado, somente recentemente que fizeram um banheiro feminino. No Senado, verdade. Gente, eu acho que faz 2 anos. Eu no não plenário, desculpa né? que no plenário do Senado. No plenário, porque as mulheres tinham que ir para os gabinetes. As senadoras tinham que ir para os gabinetes delas para ir usar o banheiro feminino, porque não tinha banheiro feminino no plenário. É como assim, olha, esse ambiente não é para você. E aí, quando elas querem argumentar ou usam o seu poder de fala, você vê os homens dando risada. Assim, eu convido aqui quem não é da política para ir algum dia assistir uma sessão na Câmara, uma sessão no Senado, qualquer lugar, uma Câmara dos Vereadores, como que muitas mulheres são tratadas por políticos que são eleitos pelo... Então, assim, gente, aí fala, mulheres não têm credibilidade? Ou será que os homens se sentem... E, gente, esse negócio que a Paula falou de sororidade é importantíssimo. Sabe por que as pessoas falam mal do feminismo? Que nada mais é do que direitos iguais para homens e mulheres? Porque eles morrem de medo a hora que a gente se unir. Eles morrem de medo, porque as mulheres já são maioria da população brasileira. E se a gente tiver consciência, eles estão ferrados. Essa é a verdade. É verdade. Você tem toda a razão. Olha, aqui entrou várias pessoas aqui para eu cumprimentar. A Fernanda, o Bruno, o Caio Martins, que é coordenador do nosso programa de governo. O Caio está fazendo um trabalho lindo. Nós fomos a primeira pré-candidatura a fazer o lançamento do programa no último sábado. Um programa de governo participativo. Envolveu mais de 200 pessoas em reuniões virtuais, 7 reuniões virtuais. Passei 2 meses, todo sábado, reunião, discutindo temas, mas foi muito bom, foi muito, muito rico esse processo. E agora a gente vai passar para um outro momento, que é debater essas propostas com a sociedade, através do site, né, que as pessoas vão poder encaminhar suas propostas, vão poder votar nas propostas mais, né, que gostam mais, né, para a gente ter uma espécie de avaliação, né? A gente está procurando formas, né, de incentivar a participação no meio dessa pandemia sem comprometer a saúde, né, e a segurança de todos, né, as pessoas envolvidas. A Mônica falando que acabou de se inscrever. Está aqui nosso querido Fabiano também, prestigiando. Ótima live das amigas. Obrigada, Fabiano. Muito bom. Que mais? A gente tem mais 15 minutinhos. Vou falar aqui, ó. O pessoal te elogiando. Te perguntaram também, Gabi, do livro. Qual que é o livro que você citou? Se você pudesse... Acho que foi era o Emílio, do Rousseau. Do Jean-Jacques Rousseau.
Aqui eu acho que eu não tô, aqui eu tô com contrato social, mas ele escreveu o Emílio para falar sobre educação, é um livro que fala sobre educação, diferentes formas de educação para homens e mulheres. E aí ele defende lá que as mulheres têm que ser educadas para serem dóceis, cordiais, enquanto os homens têm que ser, né, os ativos, participarem da política, e enfim, com esse tipo de pensamento que ele justifica a divisão, a dicotomia entre esfera pública e privada, né, da vida em sociedade, e aí as mulheres ficam reservadas à esfera privada, afinal, elas devem estar ali para apoiar os homens. É um horror. Embora assim, o Rousseau tenha uma contribuição incrível para a democracia moderna, ele conseguiu, na sua teoria, excluir as mulheres da participação, e por isso que nós só conquistamos o direito ao voto no Brasil em 1932, mas a maioria dos países, né, com o movimento feminista, só no século XIX que incluíram as mulheres no sufrágio, foi universal, né? Só no século lá, 20, 19, 20, fim do século XIX, começo do século XX, foi isso. Verdade. A Thaís aqui fez alguns comentários, Gabi. Já teve até subiu para mulheres em plenária, né? Então, importante sempre destacar o recorte de raça, né? Necessário em todo o espaço, especialmente no feminino. Ela acentua, se o acesso das mulheres a esse espaço é dificultado e hostil, isso se agrava contra as mulheres negras. Verdade, né? Nossa, isso é muito claro. Você vê a Bené, e outras parlamentares negras, né? Lembra da mulher do cafezinho? Pensei que era a mulher do cafezinho, né? Se referindo à nossa senadora. Coisas assim... Muito e as difícil. mulheres negras são as mais subfinanciadas, né? Isso tem pesquisas já da FGV que são subrepresentadas porque, enfim, como eu disse, mais de 50% do eleitorado brasileiro é de mulheres e 27% é de mulheres negras. Só que desses 15% de mulheres que foram eleitas para a Câmara dos Deputados, só 2,5% eram mulheres negras. Então, assim, é uma subrepresentação incrível também na política, né? Porque elas não têm apoio, elas não têm visibilidade, elas não têm... Para você fazer campanha, você sabe como é difícil, você precisa ter dinheiro, você precisa... Agora, na pandemia, vai ser muito difícil, especialmente para as mulheres, fazer campanha agora virtual, assim, com filhos em casa. A dupla jornada vira tripla jornada, né? Então, assim, é tudo mais difícil para as mulheres. E aí, as mulheres negras são a maioria da população e elas são as mais subfinanciadas, subrepresentadas, invisibilizadas. É uma luta aí que a gente vai precisar batalhar. E assim, não dá pra gente falar, e é um absurdo quando as pessoas falam, essa luta é deles. A luta é de todos nós. A gente quer uma sociedade saudável, né, uma democracia forte, a gente tem que ter representação, né? O corpo social tem que estar representado no parlamento, tem que estar representado nos espaços de poder. E Perfeito. Aqui fala uma minoria mesmo, né? Porque eu sou asiática, eu sou de fato minoria, né? Agora, quando falam que mulheres e negros são minoria, é um absurdo, é uma minoria nos espaços de poder, né? Porque são maioria. A minoria são os homens brancos, eles são minoria. Claro, é isso mesmo. A Thaís ainda fala que ler mulheres, ouvir e escutar mulheres se faz cada vez mais necessário para garantir a presença de mulheres em todos os espaços, para garantir a sobrevivência da democracia. Perfeito, a Thaís é isso mesmo. Uma mulher super engajada. Eu sempre agradeço por ela estar ao meu lado aí nessa campanha, ela que cuida da minha agenda e ela está me ajudando demais, inclusive sempre puxando minha orelha, assim, quando eu vou fazer uma live, tem que ter paridade, Paula. Boa. Montar a coordenação da campanha, cadê a paridade de mulheres e negros? Ela está sempre puxando a minha orelha muito, mas assim, que ela faz muito bem, porque é isso mesmo, não pode ser um discurso, né, da boca para fora. A gente tem que fazer um discurso e vivenciar esse discurso. Então, uma das propostas que eu trago aqui no meu programa de governo é garantia de paridade, né, entre homens e mulheres no primeiro e no segundo escalão da prefeitura. Acho que dá para fazer isso. Muito bom. E dá para fazer também de representação dos negros. Aqui em Cubatão, a gente tem 62% da população é negra. Então, olha, assim,
Se eu garantir metade, eu ainda estou devendo para eles, né? Ainda É fico na verdade. dívida da representação, sabe? Então, eu acho que são duas, porque é só uma questão mesmo de cuidado, porque, como você falou, a gente tem mulheres, é mais difícil para nós, mas nós conseguimos superar todas as dificuldades, né? Romper esses obstáculos. E tem mulheres em todas as áreas. Se eu quiser uma secretária de obras, se eu quiser uma mulher, eu vou achar. Ela tá lá, Com ela só não é certeza. visibilizada, né? Facilmente. Então você tem que fazer esse exercício, né? Um exercício mesmo de identificar e de colocar em evidência, né? Essas mulheres negras e negros, né? Que merecem mesmo, né? Ter esses espaços. Ela tá E você sabe que concordando aqui quando comigo, você que é um vai. desafio, mas que é possível com algum esforço. É É, isso mesmo. mas você sabe que quando você vai. A gente, na área jurídica, enfim, na academia, a gente briga muito quando vê seminário, né? Mesas, 10 homens na mesa, né? Você não vê mulher na mesa, pelo Não, menos e na mulher, né? OAB, Mínimo. isso acontece direto, né? É Nossa, muita eu aqui estava briga, muito. estressando. Eu me estressava aqui Então, quando e ele aí, você sabe o que, que eles respondem? Eles falam: ah, mas não não é tem. justo você querer paridade porque não tem mulher para falar, não tem mulher boa para falar sobre esse tema específico. Agora eu falo, gente, cada homem. Você sabe o que, que dá assim? Eu fico indignada. É claro que tem mulher boa, só que ninguém se deu o trabalho de procurar. E outra. Você vê um monte de evento, um monte de homem fraco falando, o cara não tem que ter esforço nenhum. Agora, aí vem de novo sempre aquela carga, o desafio para a mulher. Para você poder subir numa mesa e dar uma palestra, ou ser convidada para algum evento, como uma, assim, né, como uma expositora, você tem que ser 2 vezes melhor. Você não pode ser só boa. Você não pode ser uma especialista na área, você tem que ser a especialista. Agora, um homem chama qualquer um, ele fala. Então, assim, é um absurdo, e eu sempre respondo, falo, bom, então assim, eu começo a enumerar, fulano não é um super bom, fulano não é bom de oratório, não. Mas a mulher, ela tem que ser aquela que dá um show, né? Só Sim, falta você sim. subir na mesa, né? Fazer um jogo de cartas, plantar bananeira, aí sim, não, essa pode falar. Então, assim, a exigência para as mulheres ocuparem os espaços públicos, as esferas públicas de debate, são incrivelmente maiores do que são dadas aos homens. Então é um absurdo quando fala que é difícil ter paridade porque não tem mulher. Né? E outra, as mulheres já são maioria nas universidades também, então não tem como falar que ai, não tem mulher, porque, enfim, olha, não sei nem o que te dizer, porque eu fico tão indignada que até passo mal aqui. Não, mas você tem toda a razão, mas é isso, a luta, é uma luta, infelizmente, uma luta que a gente tem que fazer diária e tem pouca receptividade. Eu também sempre enfrento aqui esse tipo de discussão. Eu falo, não, gente, tem todos os eventos, tem que ter paridade. E o pessoal, ai, não dá. A gente tenta, mas não acha, não identifica. Né? Eu falei, má vontade. Só uma Má vontade. vontade. Mas É isso mesmo. eu acho que a única coisa que pode mudar é isso que você falou, que a Thaís falou e você reiterou. Nós mesmos temos que ser as primeiras a prestigiar outra mulher, né? Buscar profissionais mulheres, né? Tentar sempre valorizar as nossas amigas, né? Nossas companheiras, porque a gente vai estar valorizando a nós mesmos, eu acho, porque você vê essa questão da representação é muito claro, né, disso. Antes da gente ter uma presidenta mulher, quantas mulheres, né, sonhavam em ser presidente? Talvez poucas, mas agora, não, eu sei que é possível, né? Alguém chegou lá, meninas. O que foi a força da Maju, né, apresentando um jornal nacional? Você vê Nossa, crianças, né, sensacional. né, eu quero ser que nem ela, eu quero ter o cabelo igual ao dela. Então, assim, é fundamental esse tema, né, da representatividade, e por isso, assim, que eu não consigo ainda compreender como é que uma pessoa pode ser contra as ações afirmativas, a política de cota, porque eu acho que isso é tão claro, né? A eficiência desse tipo de ação para garantir a representação e a participação das pessoas.
E não é uma questão social, né? Isso também é outro. A gente ficou muito tempo tentando defender, né? Cotas, como não, o problema é a cota dos negros, né? Principalmente, não, o problema é social, Uhum. né? Não é social, né? O racismo ele existe, inclusive em todas as camadas, né, da sociedade. Sim. Mas, E as pessoas bom, defendem que, ai, não, a sociedade tem que se conscientizar, não precisa de cota. Não, precisa de cota sim. Isso é um compromisso que o Brasil assumiu em uma tratados dívida também. internacionais também. Então, assim, não tem desculpa para não ter cota afirmativa. Se a sociedade, se a gente está, como a gente estava falando aqui, né? Inclusão de mulheres e negros na política e nos espaços de poder e nas universidades, tudo sempre foi mais dificultoso. Se não tiver uma cota afirmativa, quem está no poder, a hegemonia que existe na sociedade tão arraigada estruturalmente, o machismo e o racismo estrutural, não vão se consertar sozinhos. Precisa ter uma legislação contundente nesse sentido. Tem que ter política pública também, né? Eu concordo e, assim, eu sou testemunha disso. Eu, com certeza, se não fosse a política de cotas dentro do PT, né, se não fosse a política de cotas na legislação eleitoral, talvez eu não estivesse aqui como candidata, entendeu? Porque isso foi, assim, pavimentou, né, um terreno para mim, né? As pessoas, não, ó, somos de mulheres, então, né, vamos colocar a Paula lá na direção, né? Os caminhos estavam abertos, né, para mim. Aí, quando eu me coloquei como candidata, isso foi uma das vantagens, né? Não, ela é mulher, então ela vai ter mais recursos, né? Então, vamos apoiá-la. Eu teria tido mais, né, dificuldade de fazer esse caminho que eu fiz se não fosse essa ação. Então, eu não tenho, assim, eu acho que não é mérito meu. Eu tenho que compartilhar isso. Eu sou fruto, né, e testemunha dos benefícios que tem esse tipo de política, desse tipo de ação afirmativa toda a minha vida. Eu me beneficiei, né, disso e acho que nada foi do que justiça, entendeu, comigo? Foi Com minimizar certeza. a discriminação, né, que eu sofria antes desses instrumentos, né, que foram colocados. Bom, Gabi, a gente já está chegando no final. Daqui a pouco vai aparecer um cronômetro aqui com 2 minutinhos só para a gente falar. Então, eu quero te dar a oportunidade aí para se despedir, né? Para mandar sua última mensagem aqui para todo mundo que está nos ouvindo. Tem gente que entrou agora, infelizmente. O Marcos, o Augusto, o Cláudio, a Fê. Vou agradecer a presença de vocês, mas também avisar que a gente já está terminando, né? O Marco Silva e outros aqui, mas foi muito bom, viu, falar com você, foi ótimo. Mas vai ficar gravado também, né? O pessoal depois você deixa Exatamente. aí na sua Quando timeline eu aí, as pessoas comecei, podem assistir. quando eu comecei a fazer essas lives, ainda não ficava. Aí a gente só postava no Stories por 24 horas. Eu lamento, porque, por exemplo, eu fiz uma live com a Laís Lopes, que não ficou nada. Eu fiz live com a Miriam Ravanelli, que é da Secretaria Do Estadual Paraná? Não, de Franca. Inclusive, minha De prima, Franca. Tá. ela é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, né? E, Que assim, legal. Então, infelizmente, algumas lives eu perdi, mas aí, desde que foi possível compartilhar no feed, tá tudo aqui, viu, gente? Toda semana eu faço essa live, que eu chamo de live feminista, porque sempre é uma ação afirmativa. Eu escolho mulheres, mas para falar de assuntos diversos, né? De diversas políticas públicas, uma vez por semana aqui no Instagram. Então, 1 minuto e meio, Gabi, quer se despedir? Não, eu só quero agradecer, foi muito gostoso o nosso papo, adoro falar sobre esse tema. Tô aqui na torcida para Cubatão ter ter uma mulher, né, pelo menos representando no executivo, e que tenha mais vereadoras também, né, que mude aí a composição da Câmara. E peço aí o pessoal que está assistindo também para que vote em mulheres. Fazer aqui em todas as mulheres que vocês puderem, não sei, o Brasil inteiro aí, né? Tá
está assistindo. A gente sabe que nas pré-campanhas não pode pedir voto para um candidato específico. Então, eu estou falando no geral, porque eu sou uma advogada eleitoralista, entendeu? Tá certo, tá certo. Não, e a gente tem que fazer isso. A gente está fazendo aqui uma organização também entre as candidatas mulheres. A gente vai fazer alguns eventos só com as mulheres candidatas aqui em Cubatão, de diversos partidos políticos, para incentivar mesmo a participação das mulheres na política. Obrigada, Gabi. Isso aí. Obrigada. Beijo. Ó, o Jader entrou agora também. Mandar um beijo para ele. Acabei de ver. Obrigada, Jader. Só que a gente está se despedindo, que já acabou o nosso tempo, viu? E a gente continua aí se falando. Obrigada por todo o apoio aí que você tem dado, não só a mim, mas a todas as mulheres do PT que estão nesse projeto Elas por Elas, viu? Isso é muito significativo. Obrigada. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.